Olá, boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Etnos Documentários. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E nesta terça-feira, 24 de novembro de 2020, o nosso convidado para falar-nos sobre o desafio do pastorado na pandemia em Foz do Iguaçu é o nobre pastor Gerson Pacífico. Ele é bacharel em Direito, estudou o bacharelado em Teologia durante 3 anos. Atualmente, ele é o líder da Conjadem no estado do Paraná, membro da mesa diretora da Conemad PR, e atualmente o nosso convidado é o líder da ADEBRAS, Ministério de Madureira, Campo Eclesiástico em Foz do Iguaçu, a linda cidade das Cataratas que fica no estado do Paraná, representando o nosso bispo Samuel Cássio Ferreira. Pastor Gerson Pacífico, seja muito bem-vindo ao Etnos Documentários e, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. Ô, pastor Weder, a paz do Senhor. Eu que agradeço aí pela oportunidade de poder estar participando das suas lives, participando das lives, porque a gente já tem participado de outras indiretamente, assistindo vários pastores que passou por aí, e eu fico muito feliz e honrado em poder estar participando do senhor e a todos os que fazem parte aí, compartilhando, assistindo junto. Eu quero louvar a Deus e cumprimentar o senhor e a todos com a paz do Senhor. Amém, graças a Deus. Queridos internautas, nós estamos recebendo, então, o pastor Gerson Pacífico, que é um servo de Deus que tem feito um extraordinário trabalho com a sua família e com o corpo ministerial de obreiros na ADEBRAS Foz do Iguaçu, no nosso lindo estado do Paraná. Ele representa a nossa liderança maior, o bispo Samuel Cássio Ferreira, e nós vamos conversar sobre este tema proposto que está passando aí no GC do seu vídeo, os desafios do pastorado na pandemia, com destaque para o campo onde o pastor Gerson está liderando. Já fiz aqui a leitura sobre a sua biografia. O pastor Gerson tem cargos de liderança de grande relevância no estado do Paraná, e ele vai nos ajudar com a sua experiência pastoral a refletir um pouco sobre como os pastores da atualidade estão enfrentando esse desafio de grande monta sobre coronavírus, Covid-19, quarentena e toda essa problemática que envolve não apenas Foz do Iguaçu e o Brasil, mas o planeta Terra. Então, quem está ligadinho conosco aí, vocês podem curtir, deixar o like, comentar, e se vocês desejarem, tem liberdade para compartilhar a live. A Leila Aparecida Martins dos Santos está cumprimentando os pastores. Claudete Santos, lá do ABC Paulista de Santo André, está mandando aqui também os cumprimentos para nós. A Natália Almeida está ali em Campo Belo, sul de Minas Gerais. O pessoal está entrando. Ah, olha quem acabou de entrar, pastor Gerson. Pastora Neuci Pacífico. O senhor conhece, né? Sim. Está cumprimentando com a paz do Senhor aqui, pastora Neuci, juntamente com seu esposo, pastor Gerson, um casal que é referência para nós aqui no estado do Paraná, representando a nação madureira, o nosso líder maior, bispo Samuel Cássio Ferreira. Vamos então para as perguntas, pastor Gerson. É uma alegria tê-lo aqui. E de bate-pronto, já vou te mandar a primeira pergunta. Como se deu a sua conversão, pastor, e a chamada para o pastorado? Ô, pastor, na verdade, eu sou nascido no berço evangélico. Sou madureira desde ventre da minha mãe. E lógico que todos os jovens e adolescentes, eles têm aqueles momentos de rebeldia e chega numa certa idade, ele precisa definir, declarar que está servindo ao Senhor, e eu fiquei um período de jovem, adolescente e jovens ali
um pouco distante do evangelho, mas família, pai, mãe, todos da igreja. E no ano de 84 eu tomei uma decisão aceitando a Cristo de fato como Salvador, né? E a minha convenção ela foi, eu acho muito bonita, porque eu lembro que estava em casa, passado por uns processos da vida que o jovem que está afastado de Deus passa, e no período aproximadamente assim umas 10 horas da manhã foi um grupo de jovens da igreja lá nos visitar. Eu não tinha tomado a decisão e uma das jovens hoje, até hoje eu lembro muito dela, a gente sempre quando pode ver só pelos as redes sociais, e ela pregou para mim, e o interessante é que ela falou da fornalha de fogo ardente ali de Sadraque, Mesaque e Abednego, e aquilo ali ficou na minha mente. Quando eu fui dormir, na verdade, eu não conseguia dormir imaginando que aquilo era para mim. E aí eu fui até a porta do céu e queria entrar, mas eles abriram um livro dentro de uma visão, abri o livro e procurava o meu nome. Eu falava, não, meu nome está aí, não está, meu nome está aí, não está. Insistindo, falou, volta para... Né? E, na verdade, eu estava voltando, não era para a terra, era, na verdade, literalmente para o inferno. Aí onde eu acordei e percebi que precisava tomar uma decisão de fato, aceitar Jesus. E aí foi aquele dia, aceitei, levantei da minha cama, dobrei o meu joelho, aceitei Jesus, e quando foi no domingo à noite, logo à noite, no mesmo dia, eu já fui, tomei a decisão na igreja, e graças a Deus até hoje estamos aí firmes na obra do Senhor. E o trabalho pastoral, na verdade, ele vem como resultado, né, de todo jovem, todo aquele que se dedica na obra, eu digo que é resultado do trabalho é chegar aonde a gente chegou. Então, eu louvo a Deus por todos os pastores que a gente passou, apoiaram. Eu fui líder de jovens antes de assumir qualquer responsabilidade. Na verdade, eu passei por todos os departamentos da igreja. Eu fui secretário de igreja, fui tesoureiro, fui professor de escola dominical, auxiliei, na verdade, superintendente. Logo quando eu me converti, foi interessante também que eu tinha um superintendente que ele era daquele que gostava de fazer um negócio bem feito na escola, e eu era o desenhista. Nós chegávamos 2 horas mais cedo e eu fazia todos os desenhos que ele queria. Deus tinha me dado essa graça de poder desenhar, e ele fazia a escola. Então, eu auxiliei ele na escola dominical, trabalhamos muito, cantei no coral, embora ainda não canto bem, jovens, evangelismo, na verdade, até na banda, eu não toco nada, mas eu falo que eu participei da bateria da banda. Então, assim, o trabalho da gente foi muito intenso como jovem, a gente se destacava muito, trabalhava muito, ajudava bastante os nossos pastores, e fui líder de jovens. Quando eu fui separado, a gente tinha um grupo de jovens de aproximadamente 70 jovens, e a partir dali eu fui auxiliar um pastor, né? Fui ser segundo dirigente dele, e depois ele viajou de mudança para uma outra cidade, e eu fiquei no lugar dele, e começou ali o trabalho, a obra de Deus. E até hoje estamos aí trabalhando, e incansavelmente Deus tem abençoado. Queridos internautas, vejam bem a linda história e trajetória da vida cristã do pastor Gerson Pacífico. Ele nasceu num berço evangélico, mas ele teve aí uma experiência tremenda que marcou de forma significativa a sua conversão. Nos trouxe agora, pastor Gerson, assim, uma edificação muito grande, a forma como Deus chamou o Senhor e os processos que o Senhor passou, Deus preparando o Senhor, porque as pessoas veem o Senhor liderando o trabalho lá em Foz,
mas muitos não sabem a história, muitos não sabem que o senhor foi preparado por Deus, trabalhou na banda, na escola dominical, na mocidade, foi segundo dirigente, entre outras muitas atividades, né, que o senhor foi pegando experiência, secretaria, etc., e por aí vai. Então, nós queremos aqui nesta noite agradecer a Deus pela sua vida, pastor Gerson, e por aquilo que Deus fez no passado, está fazendo no presente e certamente o que Deus tem para fazer no futuro. A missionária Eulália Souza é lá de São Paulo, pastor Gerson. Ela congrega com o pastor Deiró, no campo de São Mateus, e ela está mandando aqui a paz do Senhor Jesus. E a irmã Neida Nepomuceno Bandeira está cumprimentando com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Olha quem está mandando aqui um cumprimento para o senhor. Tem alguém aqui dizendo... é o evangelista Silvio e a irmã Alda, sua esposa, Alda Vaz. Está dizendo, quero parabenizar o senhor, pastor presidente Gerson Pacífico e família, por 9 anos, presidindo o campo de Foz, grande homem de Deus, e que tive a honra de trabalhar com o senhor. Palavras do evangelista Silvio e da diaconisa Alda. O reconhecimento deles. Amém, obrigado. Obrigado, glória. Deus abençoe e a gente está muito feliz por isso. Mas, pastor Gerson, conta um pouquinho para a gente aí, antes do senhor chegar em Foz do Iguaçu, o senhor pastoreou outras igrejas? Sim, eu tive o privilégio de pastorear, antes da gente vir para cá, umas 5 igrejas. O ministério da gente, ele foi interessante porque a gente não ficou muito pouco tempo em algumas igrejas, e isso muitas das vezes é bom, né? Porque quando a gente passa muito rápido, alguma coisa aconteceu, alguma coisa mais. Tivemos oportunidades no sul de São Paulo, dirigi aproximadamente aí 5 igrejas. A última igreja que a gente estava, nós tínhamos 4 subcongregações, e tivemos a oportunidade de ter o bispo conosco. Era um salão, é por isso que eu digo que o nosso bispo ele é diferenciado. Ele foi num salão, dirigiu uma congregação e teve com a gente, estava nos projetos de uma construção gigantesca, e ele nos honrou com a sua presença, e a partir dali a gente começou a perceber que, na verdade, alguma coisa ia mudar, porque o bispo é muito compromisso, para atender é muito difícil, né? E a gente que é do Brás sabe o quanto que é difícil dele estar atendendo, até porque ele tem os campos do estado de São Paulo, tem os campos no Brasil inteiro e atende fora do Brasil. Então, quando a gente recebeu ele na última congregação que a gente estava, foi um negócio assim extraordinário, e a gente sentiu que Deus estava trabalhando ao favor da gente, e deu da gente estar em Foz do Iguaçu hoje com a bênção dele. Mas tivemos a oportunidade de dirigir umas congregações que, na verdade, são experiências muito boas, congregações que uma delas tinha 19 membros quando a gente chegou, Deus abençoou, ficamos um período ali, Deus prosperou. Então, assim, a gente já vem vivendo de umas experiências desde da juventude, pelas congregações que passamos, coisas que foram ajuntando dentro da gente para poder assumir essa responsabilidade que é muito grande aqui, representar o bispo na cidade de Foz do Iguaçu tem sido gratificante. Foz do Iguaçu é uma cidade privilegiada pelas lindas belezas da natureza, as cataratas, é um patrimônio da humanidade, né, pastor Gerson? Verdade. Ir em Foz do Iguaçu e não ir nas cataratas é uma perda de oportunidade aí que a pessoa Verdade. teve. Verdade. Pastor Gerson, mas no seu currículo, o senhor começou a estudar o bacharelado e quando o senhor estava ali no seu 3º ano, o senhor foi chamado, o senhor recebeu um convite para assumir a igreja de Foz. Se eu estiver equivocado na informação, o senhor me corrija. Uhum. E aí
o senhor estava trabalhando pela Adebras, dirigindo as congregações na capital paulista, quando o bispo ele enviou o senhor, então, para Foz do Iguaçu. O trâmite foi esse? Foi esse, então? Exatamente. O senhor se recorda o ano? Exatamente. A gente chegou em Foz do Iguaçu, agora a gente fez aí 9 anos, chegamos aqui dia 20 de novembro de 2011. Né? Então, 20 de novembro, a gente teve todo um processo de mudança, e a nossa mudança, definitivamente, ela veio em janeiro. Então, mês de novembro e dezembro, a gente ficou trabalhando aqui na congregação que estávamos, até que pudesse fazer toda a mudança. Né? Então, foi no ano de 2011, novembro de 2011, que nós viemos para cá. Então, o senhor está há 9 anos no campo de Foz do Iguaçu. Sim. Ok. Pastor Gerson, e então o senhor está aí nesses 9 anos conduzindo o trabalho, representando a nossa liderança maior, Bispo Samuel Cássio Ferreira, mas nesse ano de 2020 aconteceu aí a pandemia, está na verdade acontecendo, né? Não Sim. terminou. E quem imaginava, hein, Pastor Gerson, nós usando máscaras no culto, álcool gel, distanciamento, decretos municipais e o número de óbitos acontecendo em decorrência do Covid-19. Enfim, estamos passando por uma experiência diferente. E eu queria perguntar para o senhor, quando a pandemia chegou na cidade de Foz do Iguaçu, como que o senhor administrou o campo eclesiástico mediante a situação dessa quarentena que foi instalada em todo o planeta, especialmente no campo eclesiástico que o senhor lidera? Antes, a gente tinha falado de quando eu cheguei, quanto tempo eu estou aqui, louvar a Deus, né? Antes de tudo, louvar a Deus pela vida do bispo Samuel Ferreira, porque é uma cidade muito boa, uma posição muito privilegiada, e eu sempre sou grato a Deus pela oportunidade que ele tem me dado de poder estar representando ele aqui, e a gente tem procurado fazer da melhor forma possível, e nesses 9 anos o que eu tenho feito o máximo de não levar problemas para o bispo. Na verdade, a gente procura levar soluções, e quando a gente leva o problema, na verdade, já leva resolvido. Né? É lógico que surge sempre uma ou outra situação que a gente não consegue controlar, mas ele mesmo em São Paulo, como aqui em Foz, ele tem sido um pastor, um amigo, tem sido um companheiro, e eu vejo que é por isso que a gente está rompendo aí esses 9 anos, porque passar 9 anos numa cidade que, na verdade, num estado que eu nunca tinha vindo, eu vim só a trabalho a Curitiba uma vez, e não conhecia, a cultura daqui é um pouco diferente da de São Paulo, né? É um pouco diferente, mas graças a Deus, com a bênção do bispo, a gente tem vencido aí todos os obstáculos e temos alcançado muitas vitórias. O que estamos vivendo hoje na atualidade com relação à pandemia tem sido algo que para mim foi interessante, porque Foz do Iguaçu, boa parte das nossas igrejas estão em reforma, boa parte das nossas igrejas está no período de transição, porque a gente vem desde a nossa chegada aqui, tentando trazer uma reformulação, dando uma mudança, dando uma cara nova, na verdade, uma boa aparência para os nossos templos e a igreja de uma forma geral. Mas uma coisa que a gente vem sempre trabalhando é a gente não entrar em dívida, a gente não fazer as coisas sem ter o pé no chão, tudo bem controlado, tudo bem organizado. E isso fez com que, quando a pandemia chegou, foi difícil, está sendo difícil,
porém, a gente, no começo, ficamos meio preocupados, achando que teríamos uma evasão muito grande de membros, né? E isso nos trouxe, na verdade, uma preocupação, mas o fato da gente ter vindo já trabalhando, procurando evitar fazer as coisas fora do padrão, descontrolado, e a gente tem um grupo de obreiros aqui, de dirigentes de congregações, que tem sido, na verdade, uma bênção, né? Eles têm atendido, têm pegado a visão, e a gente tem feito, não digo muito, mas pelo ritmo que a gente vai, pela quantidade de coisas que acontece, acaba sendo muito. E graças a Deus, todos eles, pé no chão, todo mundo controlado. Então, quando a pandemia veio, nós ficamos com medo de cair demais, né? E reunimos todo mundo, conseguimos, na verdade, trabalhar todas as dificuldades, ausências do cultos, tudo a gente foi conversando, foi ajustando, e graças a Deus a gente vem, desde os primeiros dias, a gente vem percebendo as dificuldades. O primeiro mês, embora a pandemia começou no meio do mês de março, mas considerando o primeiro mês, né, a gente já começou a dar uns avanços, porque fomos percebendo que existia formas de trabalhar, critérios para trabalhar, e isso foi motivando a gente. É como se eu entendi que isso fosse como o período lógico que não tem nada a ver, mas imagina um período de perseguição da igreja. No começo parece que a igreja vai se acabar, a igreja vai se destruir, mas de repente o Espírito Santo vem e começa a dar estratégia, começa a dar direcionamento, e foi exatamente o que eu percebi dentro disso tudo, que Deus começou a orientar todos nós, nos dar estratégia, e não vou dizer que a gente venceu, porque todos nós estamos na mesma situação, porque o vírus, na verdade, continua, mas a gente conseguiu superar, conseguiu vencer, e não tem sido fácil, mas a gente está conseguindo atravessar o. Eu acho que a gente já está mais da metade da praia e do mar, já estamos chegando lá do outro lado. Queridos internautas, é muito bom, né? A gente ouvir um pastor centrado, experiente, né? E a gestão administrativa que o pastor Gerson Pacífico tem feito em Foz do Iguaçu, com o pé no chão, como ele mesmo disse, né? Mediante todo esse contexto que envolve a problemática do coronavírus. Então, nós queremos louvar a Deus pela vida do pastor Gerson, que quando eu fui aí em Foz do Iguaçu, nos recebeu com muito carinho, com muito amor, um anfitrião aí de mãos cheias. Tem um amigo seu que está te mandando um abraço aqui, pastor Gerson. Sabe Opa, quem é? Pastor quem? José Pereira. Está mandando aqui a paz do Senhor e os cumprimentos. Fica à vontade para dar um abraço para o nosso pastor Pereira de Campo Mourão. Pastor Pereira é o companheiro. Companheiro, graças a Deus, a gente se sente privilegiado, né? Tivemos em São Paulo, a gente tinha muitos amigos, pessoas que foram assim desde o tempo da juventude, porque, como eu disse, eu aceitei Jesus, não era tão velho, né? Era do tempo de juventude, de 18, 19 anos, e a gente teve muitos amigos, e quando viemos para Foz do Iguaçu, eu louvo a Deus que a gente está devagarzinho, porque como a gente não tem oportunidade de estar muito próximo, mas a gente tem conquistado amigos, e o pastor Pereira tem sido um amigo, tem sido um companheiro, e a gente louva a Deus pela vida dele, não só dele, mas como de todos os pastores que representam as suas lideranças, que são pastores presidentes do nosso estado do Paraná. Eu vou dizer que são verdadeiros companheiros. A única dificuldade é que a gente não consegue estar muito próximo, por causa que cada um tem o seu compromisso no seu campo de trabalho, mas tem sido homens que, na verdade, eu tenho crescido muito estando com o pastor Pereira e os demais pastores do campo, e a gente tem aprendido. A gente não aprende só de andar junto, a gente aprende
de ouvir, a gente aprende pelo que eles fazem, a gente aprende, e a gente também aprende no erro de cada um, que daí a gente não erra também. Então, assim, como eu erro, eles aprendem no meu erro, quando eu acerto, eles aprendem nos meus acertos, e assim vice-versa. Então, eu louvo a Deus pela vida do pastor Pereira, e louvar a Deus, esse camarada é uma benção. Quando a gente está junto, a gente percebe a alegria no coração e ele transmite isso para todos nós. Isso é verdade. Quando ele chega, a alegria contagia o ambiente. Isso é verdade. O Verdade, pastor Pereira, verdade. ele é uma benção. Uhum. Pastor Gerson, o campo de Foz do Iguaçu, ele é composto pela igreja sede e mais quantas congregações? A gente hoje está com aproximadamente 22 congregações. Deus tem nos abençoado, e é lógico que tudo que a gente tem feito, a gente sempre honra o bispo Samuel Ferreira, a bispa Keila Ferreira, o bispo Primaz Manuel Ferreira, a bispa Irene, e todo o conselho de bispo. Mas a gente está debaixo da orientação, é ele que nos dá oportunidade para estar aqui, e Deus tem abençoado, inclusive nesse período que a gente está vivendo de pandemia, Deus tem nos agraciado, temos uma congregação que abriu uma sub, recentemente estivemos com eles lá, tínhamos uma congregação que estava passando por de muitos anos, isso daí desde lá de 2005, eu não lembro o histórico dela, que ela foi boa, né? Todos os pastores presidentes que passaram por aqui, pastor Justino, pastor Davi Secundo, pastor Alcino, pastor Geraldo, né? Na verdade, eu nunca ouvi um histórico bom, e nesse período da pandemia a gente teve que um período até fechar devido a algumas mudanças de obreiros que a gente teve, mas agora, por esse tempo agora, mês de setembro, outubro ali, tivemos a oportunidade de colocar um obreiro ali, Deus tem abençoado. No próximo sábado, agora, dia 28, nós estamos indo para uma cidade aqui, é uma cidade bem próxima aqui de Foz do Iguaçu, mas é um município, tem a sua autonomia também. Vamos estar inaugurando uma congregação ali, e Deus tem nos abençoado. A gente tem procurado fazer o melhor, fazer bem feito, e com isso Deus olha para nós com misericórdia e acaba nos honrando e nos dá um presente que é de continuar crescendo, porque em meio à pandemia, para crescer não é fácil. Quem cresceu era aqueles que venderam máscara, venderam álcool em gel, venderam respirador. Nós, como igreja, temos dificuldades, porque as pessoas estavam privadas de sair, não podiam se aglomerar. E ainda hoje, quando você tem um evento que tem um certo número de pessoas, você já percebe que outros já começam a criticar. Aí, cadê isso? Cadê isso? Cadê aquilo? Lógico que a gente sabe que existe uma preocupação, mas para nós, como igreja hoje, crescer, o fato de ter ajuntamento de pessoas, de ter aglomeração de pessoas, está muito mais difícil do que aqueles que vendem respirador e máscara. Então, quem está conseguindo crescer bondade, misericórdia de Deus, graça de Deus, e a gente agradece muito a Deus porque Ele tem abençoado e tem aberto portas que a gente nem acreditava em meio à pandemia. Queridos internautas, estamos recebendo o pastor Gerson Pacífico. Ele é o responsável pela liderança de todo o campo eclesiástico da nação madureira em Foz do Iguaçu, ali no estado do Paraná, representando o nosso líder maior, o bispo Samuel Cássio Ferreira. O tema da live está passando aí no GC, são os desafios do pastorado na pandemia, na cidade de Foz do Iguaçu, na verdade, em todo o campo eclesiástico, onde estão as congregações e a igreja sede. O pastor Gerson já nos fez aí na introdução um momento de um extrato da sua vida, conversão, o início da sua fé e os trabalhos que ele realizou na época de sua mocidade, as congregações que ele pastoreou e a sua chegada em Foz do Iguaçu. Tem mais um companheiro te mandando um abraço aqui, pastor. Gerson Amém. é o pastor presidente
Eliezer do Carmo Carvalho de Cornélio Procópio está dizendo: paz do Senhor, pastor Éder, que bênção. O entrevistado, pastor Gerson Pacífico, tem sido um grande companheiro no Paraná. Um grande abraço dele à sua pessoa, pastor Gerson. Amém. Pastor Eliezer também é uma bênção. A gente, na verdade, não tem como falar menos ou mais do que a gente falou do pastor Pereira, porque, na verdade, o corpo de pastores que temos no estado do Paraná é um corpo de obreiros seletos, e a gente só louva a Deus e agradece a Deus por eles nos permitir estar trabalhando juntos, né? Nos apoiar, nos ajudar. E uma das coisas que a gente sempre tem feito é orar, né? Orar pelo nosso Estado, pelos nossos pastores que estão presidindo, seja interinamente ou seja como presidentes, mas a gente tem orado para que o nosso Estado, eu me sinto desse Estado, eu vim de São Paulo, mas já recebi homenagem do município do Estado de São Paulo, do município de Foz do Iguaçu, do Estado do Paraná. Então, assim, eu não peguei todos os sotaques ainda do Paraná, mas eu já me sinto paranaense e eu fico feliz porque o pastor Eliezer, os demais pastores têm apoiado a gente em tudo que a gente solicitou, eles estiveram do nosso lado e a gente não tem muito o que reclamar, não. A gente tem muito, na verdade, que agradecer, né? Da mesma forma, o pastor presidente, pastor Davi Secundo, também a gente tem uma estima e uma consideração muito grande também por ele. Pastor Gerson, nunca vai faltar para o senhor e para a sua família calçado e nunca vai faltar no seu carro pneu novo. Por quê? O senhor é um pastor que gasta sola de sapato com a sua família e gasta borracha de pneu do seu carro, porque o senhor não para, o senhor trabalha, o senhor é um pastor dinâmico, nós acompanhamos nas redes sociais o seu trabalho, que é um trabalho de grande relevância. Nessa pandemia, o senhor não parou, o senhor e a pastora Neuci e os seus companheiros de ministério aí em Foz têm feito um trabalho dinâmico. Eu queria pedir que o senhor contasse um pouquinho para a gente as estratégias que o senhor implantou durante a pandemia para ajudar espiritualmente os membros da Nação Madureira em Foz do Iguaçu. O senhor fez live, além das lives, teve algumas outras estratégias. Fique à vontade para nos contar que a Igreja de Foz não entrou em quarentena, mesmo estando na quarentena. É verdade. E essa frase que você colocou, ela é interessante porque quando o bispo foi em São Paulo, numa congregação que eu estava, quando a gente terminou, a gente fez 10 dias de avivamento, um trabalho muito forte, e quando terminou, eu fiz uma reunião, a gente deveria ter umas 70 pessoas que estavam conosco na reunião, de obreiros, isso era uma congregação. E dentro dessa reunião, a gente tinha um projeto muito grande. A gente estava fazendo uma bela de uma construção de uma igreja. E naquela reunião eu falei para eles: a partir de agora, pouca cama, pouco prato, muita sola de sapato. E eu falei isso daí foi no mês de julho, agosto, no mês de agosto, bem no finzinho de agosto, eu falei isso daí para os obreiros. Quando foi no mês de fim de outubro, o bispo me chamou para vir para cá, e de lá para cá, aquela palavra lá tem sido realmente realizada na minha vida. Eu tenho 52 anos, eu nunca gastei tanto sapato, nunca gastei tanto pneu de carro como eu gasto aqui em Foz do Iguaçu. Então, não tem sido brincadeira, mas é esse o chamado que Deus nos deu. Então, conforme eu já havia falado, desde jovem a gente vem nessa mesma pegada
e quando começou essa pandemia, eu costumo dizer que, graças a Deus, o prefeito daqui ele foi bastante flexível, né? Quando a gente percebeu que estava pegando muito, a gente tinha uma certa liberdade de conversar com ele, e ele falou: "Ó, pastor, cada líder tem que cuidar dos seus liderados. Então, o senhor tem que cuidar deles para que eles estejam bem." E a gente trabalhou dentro dessa visão, né? Dentro dessa visão da orientação da nossa liderança, Bispo Samuel Ferreira, Bispo Aqueira Ferreira, a gente vem trabalhando. E todos os cultos que a gente teve, nunca deixamos de ter, seja por live ou seja por um grupo de pessoas, nós não cancelamos os cultos. A igreja, nesse período de pandemia, sempre ficou aberta, né? E graças a Deus, com relação às lives, eu tenho algumas pessoas muito boas que me ajudam muito, especialmente o meu genro, a minha filha, a minha esposa. Esses daí são na verdade, incansáveis, né? Eles pegam junto comigo e não larga de jeito nenhum. E a gente está trabalhando. Então, as lives, graças a Deus, a gente está dando continuidade, não paramos, e a ideia não é parar, tentar aprimorar, porque essa foi um dos resultados positivos da pandemia, né? Que eu sempre tive isso em São Paulo. Na verdade, a gente trabalhava, tinha isso até antes do bispo chegar em São Paulo, no Brás, na sede do Brás, estava em Campinas. A gente já tinha isso. Quando ele chegou, lógico que o nível dele é muito maior do que o nosso, mas a gente tinha aqueles cubos, sabe, aquelas televisão gigantesca que para levantar precisava de 3 pessoas. A gente colocava nas igrejas e era uma benção. Então, a gente já fazia isso. Mas aqui a gente veio focado em algumas coisas, melhorar as congregações, dar um apoio, dar uma assistência, e a gente não tinha condições de voltar para isso. Mas a pandemia ela fez a gente parar de um lado e agir do outro. Então, a gente não podia estar muito junto, visitando congregação, não podia estar mexendo com construção, até porque não sabia como iria isso continuar em termos de recursos financeiros. Então, a gente parou e falou: vamos dar atenção nisso. E aí a gente começou nas lives e, graças a Deus, a gente está indo bem, estamos melhorando cada dia mais. Não sei se os seus internautas, aí todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, têm percebido que a gente tem procurado, com todas as dificuldades, com todas as lutas que a gente enfrenta, a gente tem procurado cada dia mais levar o melhor, né, em termos de áudio, em termos de vídeo, em termos de palavra, tudo que é importante para uma boa apresentação, a gente tem procurado fazer. Então, as lives, ela tem sido algo muito importante. A gente já sabia já dessa importância, mas a pandemia foi algo que impactou para que a gente pudesse levar a sério e, graças a Deus, tem dado certo. Uma outra coisa também que a gente fez muito aqui foi trabalho das ceias. Nenhum membro, nesse período de pandemia, ficou sem ceia. Aqueles que não podiam passar na igreja, a gente levava na casa, a gente entregava nas lares. Então, todos os membros que faz parte do Campo de Foz do Iguaçu, isso foi um acerto, não meu só, mas todos os nossos dirigentes colocamos no coração, na mente, que ninguém ia ficar sem ceia, porque a ceia é algo muito importante, muito significativo na vida daquele que tem um compromisso com Deus, sabe que é um momento de relembrar, é um momento de adorar, é um momento de agradecer. Então, a gente trabalhou muito com relação à ceia, para que ninguém ficasse sem. Tivemos muitas distribuição de cesta básica. Nós estávamos fazendo um levantamento, foram mais de 13 mil quilos de alimentos distribuídos no nosso campo de trabalho. Então, a gente, graças a Deus, vai ter coisas que falhamos, alguém pode falar, mas faltou aqui, faltou ali. Todos nós vamos faltar. O próprio Jesus, alguém disse que ele faltou em alguma coisa
né? Mas a gente procurou, de todas as formas, atender melhor aos nossos membros e, graças a Deus, as coisas estão começando, embora não está tão tranquilo assim, mas as coisas estão começando a novamente entrar nos trilhos, a engrenar novamente. E tem sido, em partes, né, em partes, tem sido bom, porque a gente conseguiu se reinventar, né? Aqueles que estavam correndo demais precisou puxar o freio de mão, aqueles que diziam que não tinham tempo para estudar, tiveram tempo para estudar, aquele dizia que não tinha tempo para ler, tiveram que ler. Quem não leu, quem não estudou, quem não fez nada na pandemia, ele não vai ter sucesso, ele não vai progredir, porque Deus deu um tempo para ele. É como se a gente, por exemplo, quem vive em São Paulo, ele não para. É Não para. loucura. Esses dias a gente esteve lá, É, é o verdade. negócio é louco, o negócio é louco. E o que acontece? Para parar em São Paulo é só quando fica enfermo, É. né? E eu lembro, hoje, tem um dirigente de uma congregação nossa que ele era muito enfermo lá em São Paulo, e chegou um dia para mim, eu fui visitar ele, ele falou, pastor, eu vou morrer. Eu falei, você não vai morrer não, você não vai morrer não. Eu vou, pastor, não tem jeito, já estou bem no fim. Eu falei, você faz assim, você vai para o hospital, porque ele ficava mais internado do que em casa. Aí eu falei para ele, você faz o seguinte, você leva a Bíblia, você leva a apostila, você leva livro, leva tudo que você tiver e fica lendo. Quando sentir dor que precisa ser tratado, você vai ser tratado. Quando você estiver bom, você estuda, porque você vai ter um tempo que tudo que você vai estudar, que você vai ler, vai ser importante para você. Aquele irmão sarou e hoje ele dirige uma congregação lá. Então, assim, ele que achava que ia morrer, passou pela medicina, ficou internado, e nesse período todo eu falei para ele, você precisa estudar, porque Deus vai te usar naquilo que você se preparar. Então, assim, eu vejo que a pandemia, para alguns que entenderam bem, que captaram a mensagem de Deus, foi um momento de crescimento, né? Crescimento intelectual, crescimento espiritual, crescimento em termos de atender as pessoas, de amar as pessoas. E se ele entendeu, ele conseguiu subir o nível. É a campanha que a gente está fazendo nos domingos do mês de novembro, subir o nível. Então, meio à pandemia, eu vejo que a gente subiu vários níveis, e se você pegar em várias áreas, nós subimos vários níveis. E um dos níveis que a gente deveria ter subido, todos nós que ficamos em casa parado, era pelo menos crescer um pouquinho mais no conhecimento, e essa pandemia, ela contribuiu. Então, tem coisas negativas? Tem. Tivemos perda, tivemos, mas a gente está orando para que Deus continue confortando as famílias, dando forças para as famílias, mas foi um momento que Deus usou para, sabe, aquela ideia de se reinventar? Se reinventar. Então, quando voltar aquilo que era normal, ajuntando com o que ele aprendeu nesse período da pandemia, quando passar tudo isso, ele vai aparecer como um gigante. E é isso que eu vejo que a gente tem que considerar. Quando tudo isso acabar, eu vou ser muito mais forte, eu vou fazer muito mais, eu vou produzir muito mais. E a minha mente é essa. Embora eu digo para o pessoal, eu estou com 50, mas a minha mente está correndo para cima. Queridos internautas, é muito bom ouvir um pregador, mas ouvir um pastor falar é muito melhor. E o pastor Gerson está nos passando muitas experiências na gestão eclesiástica que ele está exercendo com maestria lá no Campo de Foz. Tem uns recadinhos para o senhor aqui. A minha esposa, que é a missionária Leila, está dizendo sobre a sua família, pastor Gerson. Que bênção ver a família engajada na obra de Deus, que é o quarteto de ouro nas mãos de Deus. O senhor, a pastora Neuci, o seu querido genro, que é pastor também, o Tiago, e a sua querida filha. Ela é evangelista, não é isso, pastor? Isso. Ela é Eu evangelista. agradeço a sua esposa e assim, a gente também pegou um carinho muito grande por vocês e ela, meu Deus do céu, ela sofre. São 4 homens lá, né? São 4 homens na vida de uma Leila, pastor De Gerson. uma Eu, Leila, Lucas, Mateus e Tiago. é verdade. Mas ela, assim, ela contudo é honrada, né? Não porque não tenha mulher, mas
o homem, Deus tem um propósito e eu tenho certeza que ela é muito feliz também. E a gente observa muito também vocês e parabeniza, né, pela família que vocês são, os filhos de vocês têm um futuro brilhante, um futuro extraordinário. A gente observa que eles estão todos no caminho e a gente deseja à família do Senhor sucesso, prosperidade, vitória, bênçãos, milagre. Tudo que é de bênção, de coisa boa, a gente deseja para vocês, porque sabe que vocês têm um carinho muito especial pela gente e a gente também por vocês. Tem um pastor presidente mandando um recado para o senhor. Ele acabou de entrar aqui. Se eu não ler a mensagem dele, vai puxar minha orelha. É o nosso Amém. amigo lá de Francisco Beltrão, Hortêncio Cardoso. Ele está Hortêncio. dizendo: a paz do Senhor, pastor Gerson Pacífico. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua vida e família. Amém, pastor Hortêncio. Pastor Hortêncio está bem próximo daqui, mas não é tão próximo assim. Mas tem sido uma bênção. Tivemos oportunidade de ir lá em Francisco Beltrão, uma igreja abençoada, um pastor abençoado, e que Deus abençoe. E a gente está orando pelo pastor, da mesma forma que a gente disse para o pastor Eliezer, pastor José Pereira, a mesma coisa, o pastor Hortêncio. O único problema é que muitas das vezes a gente não tem o privilégio da gente poder estar mais tempo junto, aprendendo mais, e na verdade, eu acho que eu aprendo mais com eles do que eles comigo. O senhor conhece a Neida Nepomuceno Bandeira? Ela está dizendo que o senhor é uma bênção e a sua família também. Ah, essa daí não é difícil, não. Essa daí ela é irmã da minha esposa, a pastora Neuci. Então, essa daí realmente tem sido, essa daí é uma benção, o esposo dela, o Francisco, é uma benção, e esses daí são os que, entre os outros familiares, o que sempre está nos recepcionando lá, nos abençoando lá em São Paulo. Pastor Gerson, em relação ao coronavírus em Foz do Iguaçu, o senhor tem informações sobre quantas pessoas foram infectadas, contaminadas, quantas morreram? Tem, inclusive esses dias, com a abertura da ponte da amizade Paraguai e Brasil, na verdade tivemos um aumento, as coisas elas não têm sido tão fáceis aqui, porque uma coisa é uma cidade que já tem a sua população, eles estavam de repente isolados de uma outra cidade que de repente não precisava entrar ali. Mas Foz do Iguaçu tem sido, em boa parte, um refúgio para os paraguaios, para os argentinos, devido à qualidade de vida, à alimentação e muitas coisas que o Brasil oferece. E com a abertura da Ponte da Amizade, aumentou, a verdade, o trânsito de pessoas em Foz do Iguaçu. Logo, isso deu um aumento por esses dias de pessoas infectadas com o Covid, porque a filosofia é atender a todos e não deixar ninguém para trás, do prefeito de São Paulo, ou melhor, do prefeito de Foz do Iguaçu. Aqui nós tivemos um registro de 12 mil, isso um registro de segunda-feira, de ontem, 12.322 mil casos, né? Tivemos 174 mortes, e atualmente nós estamos com 619 casos ativos. Então, os demais que foram recuperados e, graças a Deus, Deus tem abençoado. Nós, aqui em Foz, na congregação, tivemos a perca na verdade, de um ilustre irmão aqui do campo. A gente diz que ele era aquela pessoa dentro do campo mais conhecida, mais amada, muito mais do que a gente, porque como pastor a gente passa e esse irmão sempre esteve, e o jeito dele amigável, amável, sempre pronto para servir. A gente perdeu ele para essa pandemia, perdemos ele para essa enfermidade que surgiu aí, que é o presbítero Mariano. Para a gente foi uma perca assim, muito grande, e o que a gente fica
tranquilo, porque pela idade que ele tinha, em momento nenhum eu permiti que ele viesse para a igreja, né? Porque o objetivo não era tê-lo só presente por alguns dias. A minha ideia era, quando eu estivesse aqui, eu queria ter ele do meu lado. Mas o Covid é aquele negócio, tem gente que acha que vir para a igreja pega, que não ir. Ele não escolhe o lugar e todos nós estamos sujeitos, e ele foi acometido e tivemos essa perca aí que, para nós, o campo foi o que mais a gente sentiu. E pelo que a gente entende, foram poucas pessoas do nosso meio, assim, muito próximas, que partiram. Em termos do campo nosso, foi praticamente o presbítero Mariano, e que muito dos mais próximos mesmo foi ele. Então, aqui em Foz do Iguaçu tem aumentado, mas o prefeito está sempre atento, e graças a Deus que as coisas estão caminhando, não está aumentando muito o número de mortes. De infectados, sim, mas de mortes, graças a Deus, não aumenta muito. Isso é muito bom. Pastor Gerson, eu vou fazer uma pergunta relacionada a desafios dentro do contexto de pandemia em dois momentos: no momento atual e no momento futuro. Quando acabar a pandemia, naquele período que estão intitulando pós-pandemia, na opinião do Senhor, quais os grandes desafios que o pastor tem hoje na pandemia e terá no futuro, nesse período intitulado pós-pandemia? A minha visão hoje o que a gente tem trabalhado são as pessoas que perderam um ente querido, muitas das vezes não consegue concordar, não consegue aceitar, e tem alguns que estão, em resultado disso, também acabando com a sua própria vida. Tem pessoas que perderam o ânimo, perderam as forças, e no momento, nós como igreja, nós precisamos estar sempre atento, né? Cada membro, cada irmão, não importa a sua idade, porque em todas as idades tem alguém que está sofrendo. Tem a criança que perdeu, de repente, um amigo, perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um irmão, tem o irmão que perdeu um outro amigo, um outro parente, e assim, em todas as idades tem. E como a igreja ela é composta de crianças e até anciões, pessoas de idade, todos devem entender que eles, se estão vivos, se sobreviveram, é porque alguém precisa dele, é porque alguém precisa da gente. Então a gente tem que estar atento, quando perceber, estender as mãos e abençoar. E essa é a nossa visão. É por isso que, em meio a tudo isso, nós abrimos uma subcongregação de uma congregação nossa, em meio à pandemia. Estamos numa outra cidade também abrindo. Não é só no sentido de abrir e de dizer que estamos crescendo em quantidades de igreja, é porque a necessidade hoje está bem maior do que poucos dias atrás, ou quem sabe aí do ano passado, né? Hoje eu acho que a gente tem que estar com um olho mais clínico em relação às pessoas, olhando para elas e percebendo a necessidade delas e procurando trazer para a presença de Deus, procurando ajudar, procurando resgatar, procurando dar força. Então, no momento, o que a gente tem que fazer é fazer de todas as formas, trazer essas pessoas que estão passando por esse momento, e aqueles irmãos que pararam de vir, pararam de caminhar e ainda estão com medo. A gente deve continuar para que eles se sintam incentivados e falar: não, se o pastor está indo, o membro está indo, o irmão está indo, a irmã está indo, o jovem está indo, eu vou também. Então, assim, o corajoso vai despertar aquele que é corajoso, mas de repente ele está dormindo, de repente ele não que ele é medroso, não é nada disso, é que de repente, sabe aquela situação de você tem um gigante lá, e você fala: não, ele é grande para mim, mas aí aparece o outro e fala: não, vamos enfrentar junto? Aí você fortalece aquele outro. Não é que ele era medroso, ele estava esperando alguém para empurrar, e a gente precisa entender que o nosso papel hoje é empurrar, ir para cima, vai dar certo, vamos conseguir.
e levar todo mundo. E Deus vai, com certeza, usar cada um aí que está nos assistindo para a gente fazer o melhor. Com relação ao futuro, com relação ao futuro, o que acontece? Hoje a gente precisa cuidar muito, né? Porque as oportunidades estão surgindo e a gente tem que administrar elas. Né? Para quê? Para que a gente não entre em uma crise porque está surgindo oportunidade. Então, o nosso objetivo é crescer, o nosso objetivo é avançar, e eu disse que agora é tempo da gente avançar, mas avançar com cuidado. Né? As oportunidades estão aí, a gente percebe que vários lugares tem pessoas que estão carentes, que estão necessitados, e a gente tem que avançar, a gente tem que ir para cima, por quê? Porque eu vejo que Deus, de repente, enviou isso para trazer um despertamento para aqueles que estão conseguindo permanecer dentro dos propósitos, trazer aqueles que perderam o ânimo e buscar aqueles que ainda não foram alcançados. E quem sabe aí, isso daí pode ser aquela situação do avivamento para o arrebatamento. Então, a gente sempre trabalhou que perto de um avivamento poderia acontecer o arrebatamento. E a gente está sempre dentro desse propósito. Então, eu acredito que a igreja ela vai viver nesses períodos daqui para frente, ela vai viver um período de avivamento. Por quê? Porque quem permaneceu mostra estrutura, mostra força, mostra vontade, e quem está indo para a rua, quem está indo para a igreja, quem está caminhando, esse daí está passando aquele teste de Gideão. Então, assim, os 300, Deus está levantando, e eu tenho certeza que a gente vai ter muitas vitórias e pós-pandemia, eu quero acreditar que a gente vai viver um tempo de avivamento. Mas não é um avivamento de onda. De repente, eu acredito que é um avivamento para o arrebatamento. Então, Deus vai trazer, Deus vai restaurar, e quem sabe vai ser aquele momento que Deus vai vir, através de Jesus, buscar a sua igreja, e a Bíblia diz que estaremos para sempre com ele. Pastor Gerson, foi tão rápido aqui a live que a gente já chegou no nosso horário, e como o assunto ele é muito extenso, se o senhor topar futuramente, a gente faz uma parte 2, hein? Amém, amém. Estamos aí à disposição. Eu espero que, porque assim, parte 2, uma coisa é a gente dizer que vai fazer, mas precisa ver se os internautas estão gostando, se foi frutífero, né? Se a gente conseguiu contribuir alguma coisa. Se eles disserem que sim, né, que contribuiu, que foi beneficente, a gente está junto, estamos juntos. Que esse é o propósito. Pastor Gerson, alguma pergunta que eu não fiz e o senhor queira, nesse momento, externar o que está no seu coração, fique à vontade para as considerações finais, e também eu peço a gentileza que o senhor passe as informações da Igreja de Foz do Iguaçu, da Nação Madureira, para que os irmãos, quando estiverem em Foz, estejam cooperando, visitando, né? A cidade de Foz é uma cidade turística, e certamente muitos crentes vão lá fazer as visitas nas cataratas. Sim. Passe aí as redes sociais, os contatos da igreja, os dias do culto, as campanhas. Esse espaço é todo seu. Amém. Na verdade, pergunta eu não tenho para fazer, até porque foi o que eu disse para o senhor, é uma situação, a gente subir no púlpito e falar alguma coisa é diferente de estar aqui respondendo, e a gente tem que ter todos os cuidados para, de repente, não errar demais. Mas o que eu quero é agradecer ao pastor Éder Willer pelo convite, pela oportunidade que dá entre tantas pessoas ilustres que passaram aqui. Pelo menos eu vou ficar aí nos anéis da história das lives do pastor Éder Willer. Eu quero agradecer por essa oportunidade. Para mim foi um privilégio, me sinto honrado, e que Deus possa abençoar a vida do senhor, da sua família, de uma forma toda especial, e a gente vai estar sempre à disposição. No que a gente for útil, a gente está aí à disposição. Agradecer também ao meu bispo, ao meu pastor, ao meu bispo, ao meu mentor, bispo Samuel Ferreira.
ele tem sido uma pessoa muito, muito, muito amigo da gente. A gente sabe, o senhor também, a posição do bispo, nem sempre ele consegue atender a todos, mas eu louvo a Deus que eu tenho o privilégio de, todas as vezes que eu preciso conversar alguma coisa, acertar alguma coisa, tudo que eu necessito, ele tem me atendido, tem sido uma benção. Então, assim, eu me sinto muito amparado, muito tranquilo. E quando ele me mandou para cá, ele diz: é assim, Gerson, a gente tem que cuidar dos filhos, né? E eu sempre vou estar de braços abertos. Então, a gente fica muito tranquilo, né, com essa palavra dele, e ele sempre tem sido um amigo. Não é porque a gente fala para gabar, não, é porque realmente ele é, e desde São Paulo ele tem sido verdadeiramente um amigo. Tem coisas que a gente fosse falar aqui que o bispo faz para a gente ficaria toda a vida aqui, eu ficaria mais de uma hora aí falando, porque o bispo tem sido verdadeiro pai para nós. Também agradecer ao nosso pastor-presidente, pastor Davi Secundo, que tem dirigido a nossa Conemad de uma forma maravilhosa, que Deus abençoe a vida dele. E a gente continua sempre à disposição da obra do Senhor. As nossas redes sociais, hoje a gente está no Facebook, no Instagram e no YouTube. A gente está procurando aperfeiçoar. Estávamos fazendo as nossas lives no Facebook, e aí orientação do pastor Tiago, pastor e a Tatiane. No YouTube, a qualidade da live fica melhor, a definição fica melhor. Então, a gente não é que a gente abandonou ao Facebook, é porque a gente tem poucos recursos e, na verdade, a gente tem que optar por um. Então, a gente optou agora, a partir de domingos atrás, para estar no YouTube, e a gente convida você que está nos acompanhando, me acompanhe também, me ajude aí, por favor, né? Pastor Gerson Pacífico, no Instagram e no Facebook, e a Debras Foz do Iguaçu, nos ajude aí também, no Facebook, no Instagram e no YouTube. No YouTube eu já vou até aproveitar, pastor, pedir para eles, quando vocês abrirem lá, por favor, vai lá e se inscreva, para que a gente continue colocando os nossos vídeos lá, porque a importância do YouTube é que os vídeos ficam armazenados com uma boa qualidade. Então, a gente precisa aí que os irmãos indicam isso, e é interessante que a gente já está tendo resultado, se eu posso, pastor, permitir. Esses dias a gente estávamos passando um culto, e aí terminou o culto, uma irmã da igreja mandou para a gente uma mensagem que a família dela, que não tinha muito afinidade com a igreja, já está pedindo para pôr os cultos lá, um assiste no quarto, outro assiste na sala. Então, assim, no horário do culto, as pessoas estão assistindo, e isso vai ficando cada vez melhor se os irmãos, os amigos que estão nos assistindo se inscrever, nos ajudar aí, fazendo com que o objetivo não é lucrar, mas é alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? Dentro dessas pessoas que a gente alcança, e se um amigo, por exemplo, o senhor compartilha o nosso vídeo, de repente tem um amigo do senhor que precisa ouvir uma mensagem que está lá, e aí ele é alcançado pela palavra. Então, a gente agradece, conta com o apoio de todos, e eu encerro agradecendo a minha esposa, pastora Neuci, que tem sido, na verdade, uma bênção na minha vida, todo o meu sucesso, todo aquilo que eu faço de melhor é porque eu tenho ela ao meu lado, a minha filha Tatiane, meu genro Tiago. Esses são os que, na verdade, têm estado conosco aí nesta peleja, lado a lado, muito próximo, e tem gente que fala, quando vê a gente, se não vê eles, parece que está faltando alguém, e na verdade é. E a todos os nossos obreiros e membros do campo de Foz do Iguaçu, que estão nos assistindo, que espero que estejam
né? Para poder dar uma força também, né? Para o pastor falar, oh, não, o pastor ele vai falar, o pastor Gerson assistiu, foi bom, os membros deles assistiram também. Esteve conosco, os membros deles assistiram. Então, se vocês estiverem aí, Deus abençoe a vida de vocês, a todos os membros da Adebras, Foz do Iguaçu, de todos os nossos irmãos, de qualquer ministério. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estar conosco esse tempo todo aí. Que Deus continue guardando e protegendo a todos, no nome de Jesus. Pastor Gerson, nesse momento eu coloquei nos comentários o link do YouTube da Igreja de Foz. Amém, obrigado. E coloquei também o link do Instagram da igreja. Obrigado. Vou mandar para o senhor a gravação desse vídeo e, se o senhor desejar colocar na playlist do seu YouTube, o senhor tem toda a liberdade, direitos autorais de vídeo, de imagem, caso o senhor assim, porque se alguém não assistiu ao vivo, pode depois assistir a live gravada no YouTube da Adebras Foz do Iguaçu. Já me inscrevi, já acionei o sininho para eu receber as notificações quando o senhor entrar ao vivo lá. Obrigado. Aí não precisa eu mandar o WhatsApp mais para o senhor. Pastor Gerson, a missionária Maria Antônia, da sede do Cajuru aqui de Curitiba, está dizendo: estamos vivendo outros tempos e adaptação para a expansão do evangelho é necessário. Abraços à pastora Neuci e ao pastor Gerson. Amém, obrigado. E a gente fica muito feliz de receber a mensagem. Também o evangelista Ed Teles, que é da Igreja de Madureira, do campo de Mauá, ABC Paulista, presidente, pastor Adelino Alves Ribeiro. Ele está mandando também um abração para mim, para o senhor e para todos os irmãos de Foz do Iguaçu. Amém. E quando for visitar Foz do Iguaçu, será um pecado se não passar pela Adebras. Por gentileza, pastor Gerson, passa mais uma vez o endereço aí do templo sede, por favor. O endereço é Avenida Carlos Gomes, 1337. É praticamente no centro de Foz do Iguaçu. Fica próximo ao panorama da Avenida JK. A Avenida JK, apesar que a Carlos Gomes e a Avenida JK são duas avenidas bem conhecidas na cidade, mas o panorama da JK ele acaba sendo referência, que está mais perto da igreja. Além do domingo à noite, que é costumeiro a gente ter cultos evangélicos, no dia da semana, se alguém quiser fazer uma cooperação, visitar aí no templo sede, o senhor faz o culto a que dia? Às quartas-feiras, a gente tem o nosso culto de ensino e os sábados a gente intercala os cultos entre jovens e outros trabalhos que acabam acontecendo. No domingo, só para lembrar, começa às 18 horas e na quarta-feira às 19h30. Infelizmente, mais um Etnos Documentário chegou ao fim. Agradecemos muitíssimo ao querido pastor Gerson Pacífico pela excelente entrevista e, sobretudo, aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Verdade. Desejamos um excelente descanso reparador e aguardamos vocês amanhã, quarta-feira, dia 25, às 8 horas da noite, às 20 horas. Vamos fazer uma live que vai ser transmitida não no meu Face, mas no Facebook do grupo Memórias das Assembleias de Deus. Estaremos recebendo o pastor Gilvan Rodrigues para homenageá-lo pelos seus 52 anos de ministério. E nesta roda viva da Memória Assembleiana, os convidados para entrevistá-lo são os pastores Erivaldo de Jesus, Carlos Casemiro, Lúcio Maia de Sá e Den Martins. Então, até lá, permitindo Deus, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, Deus abençoe. Paz do Senhor.